Olha, Pessoal, eu conheci Marília numa produção de uma ópera de Cláudio Monteverdi, de Coronação de Popeia. Ela foi a sim. minha Popeia e eu fui o Nero dela. Nossa, Então, foi, né? assim, foi muito lindo aquilo tudo. E assim, Foi, não fiquem foi. com inveja de mim por eu ter tido uma Popeia tão linda, gente. Desculpa Oh, aí. meu Deus! Oh, meu, oh, nossa! Nossa, não tem mais nada para fazer hoje. Você sabe, Sérgio, eu lembro uma vez, pouco depois de ter feito aquela ópera, alguém virou para mim e falou assim: como é que foi, né? Como é que foi ser amante de Nero? Eu falei assim: olha, foi incrível. E eu lembro muito, eu contei assim para as pessoas, porque eu lembro muito da gente no palco, sabe? E, enfim, gente, quem conhece o Sérgio é esse doce de pessoa, essa pessoa encantadora, assim, né, a gente já sabe que ele é um artista incrível, a gente já sabe que ele é um cantor maravilhoso, a gente não consegue ter ideia do profissional incrível que ele é, assim, pessoa legal de se trabalhar, e isso faz muita diferença, né? Eu sempre defendo para as pessoas que existem dois tipos de profissional. Aquele com que o trabalho flui e aquele com que o trabalho não flui. E essa escolha depende muito pouco da sua capacidade artística, das suas habilidades, né? As suas habilidades um dia vão chegar lá e todo mundo está sempre nesse trânsito. Mas você ser a pessoa com quem você consegue trabalhar ou não é uma escolha pessoal, assim. Isso é de cada um. E o Sérgio é essa pessoa incrível com quem se trabalhar, que o trabalho flui maravilhosamente bem. E aí, como ele é esse artista incrível, assim, fica essa coisa gigantesca. E aí eu lembro da gente no palco, assim, eu via você de Nero e às vezes eu ficava, gente, ele tá realmente enlouquecido. Gente, eu lembro a gente atuando, me via na cabeça assim, gente, será que a Popeia vai morrer? Vai matar, né? Porque, Foi uma né? experiência muito forte, porque eu fui para o Nossa, Rio, gente. fiquei um mês no Rio de Janeiro por conta disso. E quando acabou tudo que eu voltei para Minas Gerais, que eu morava lá ainda, foi difícil eu fazer o detox do Nero. Ai, é muito difícil, né, cara? Era difícil É porque a muito coisa difícil. introjetou tanto, o personagem aproximou tanto, ficou tão real em mim, para mim, que estava difícil. Aí eu lembro um dia que uma semana depois o Júlio falou comigo assim: o Nero foi embora semana passada. Nossa, Você não gente. percebeu isso ainda? Aí que a minha ficha caiu, que eu estava assim, que eu ainda oscilava entre o menino mimado e o psicopata em questões de segundos. Porque o Nero para mim era um grande meninão mimadinho e psicopata, do tipo, agora eu sou menino, daqui a um segundo eu sou psicopata. Era muito louco a personalidade, assim, e aquele Sim. treco, E, e, aquele negócio me nossa, tomou. e fica cada vez mais tangível para a gente, né? Essa oscilação dessas pessoas com muito poder nas mãos, que na verdade é uma criancinha mimada lá dentro batendo pé. É, verdade. Ah, os meninos do coro entrando, Hanna, Iago. Olá, sejam bem-vindos. Eu estou muito divina com essa luz toda aqui atrás, assim, eu giro, eu fico, eu fico de frente para a luz, se for o caso, para não ficar essa. Eu tô quase sem entidade, ainda mais com esse fone na cabeça, assim, daqui a pouco parece que eu tenho um. Tá quase uma versão Eu tô me feminina achando de muito clara. Oxóssi. Ah, então tô bem. Eu tô Tá me vindo achando esse aqui verde. muito. Eu tô com essa madeira É, aqui porque eu estou dentro do ar-condicionado. não, já que você É, falou que tá aqui a vindo gente cerveja, eu vou sobrevive ao ar. mostrar. Aí é só ar-condicionado. Eu vou mostrar. É que isso aqui é a janela aqui de casa, meu piano tá aqui. E aqui tem as minhas plantinhas, e aí tem essa árvore. Eu moro em Lisboa, tá, gente? E aí, quando eu cheguei aqui nesse apartamento, eu cheguei aqui em dezembro. Então a árvore estava peladíssima, assim. E eu olhava para ela e falava, gente, durante a primavera isso vai ser tão bonito. Essa árvore vai ficar cheia de folhas, assim, vai ser tão bonito. Eu sou muito louca de planta, como vocês conseguem observar, tipo, mais ou menos aqui. E eu ficava, gente, isso vai Tá ficar tão bonito. lindo. E cá está ela, belíssima, assim. Então agora eu estudo, dou aula, olhando para essa árvore. Bom, né? Você já tá em Lisboa há quanto tempo, Marília? Eu cheguei, bom, eu morei em Évora, eu cheguei aqui no final de 2017.
E aí eu fui morar em Évora porque o meu mestrado é na Universidade de Évora. Aí eu morei 1 ano e meio em Évora. E aí várias pessoas falaram, cara, Évora é um ovinho de codorna, você não vai aguentar e tudo. Mas, gente, eu nasci e cresci no Rio de Janeiro. Eu queria essa experiência. E foi uma experiência, assim, dupla, né? Porque uma coisa era morar nessa cidade histórica, porque Évora, inclusive, é patrimônio da Unesco, assim, sabe? É uma cidade incrível, tem muita história lá. Portugal, aliás, é todo muito cheio de história. E é uma cidade minúscula. É uma cidade minúscula porque o Alentejo O Alentejo são várias cidades muito pequenininhas, né? É bem a zona industrial de Portugal, industrial nada, é bem a zona rural de Portugal. Só que Évora, por ser muito histórica e ser um grande ponto turístico, aí ela cresce um pouquinho também porque tem a universidade lá. Então ela é pequena, mas diante do Alentejo ela é meio toque, sabe? E eu morei lá Uhum. 1 ano e meio. E, cara, eu realmente precisava dessa experiência de morar numa cidade realmente pequena, sabe? 15 minutos da universidade a pé. E lá eu tive um programa de rádio, então eu estava 15 minutos da rádio, eu conseguia caminhar, assim, foi bem transformadora. Mas eu sabia que uma hora também ia chegar para mim. Então, aí ano passado, depois de quase 2 anos aqui, eu fui ao Brasil, passei 2 meses no Brasil. E aí, quando eu voltei para Portugal, aí eu já estava morando em Lisboa, assim, já estava estabelecida aqui em Lisboa. E aí, eu cheguei aqui em setembro. E aí, Ai, Lisboa é tão linda. Lisboa, Gente, não estou foi falando com Portugal, Marília gente. Zagrandi, uma amiga muito querida, e hoje é Dia Mundial da Voz. Que Então, o nosso possível. bate-papo o nosso bate-papo com a Marília é sobre isso, porque o Dia Mundial da Voz foi criado para chamar atenção para os cuidados que esse instrumento tão maravilhoso e tão único tem que ter, né? A gente Então, pega isso cotidiano, como né? a gente pega isso for Cotidiano. granted, né? Se a gente É, lá você é. aprende a falar, acostuma com essa voz, ok. Você não para pensar que isso pode ter um desgaste, que pode ter problemas, alguns solucionáveis, outros não, e que a gente fala, a gente canta, e a gente é professor, e a gente é cantor, e E a a gente gente depende muito gosta. dela, né? A gente precisa se comunicar, assim. Bom, eu fiz terapia, já começo aqui, né? Daqui a pouco eu vou me sentir a Marília Gabriela, mas porque, né? Daqui a pouco eu estou psicologizando tudo. Só que eu vim de uma família, é, e eu tratei isso na terapia, inclusive de família. Assim, a terapeuta falou: os dois lados da tua família são lados de muito silêncio, assim, né? Que as pessoas não ficam tanto, não conversam, assim, não, então vamos falar tudo. Sei lá, acho que tudo que eu faço na minha vida é em cima de falar, em cima de comunicação, assim. Inclusive, eu sou locutora, inclusive, eu estudei letras durante 5 anos, pesquisadora de sociolinguística, sabe? Mas ainda assim, a voz é minha grande paixão. Tem gente que fala, música é sua grande paixão. Não, música é incrível, música é maravilhoso, música é vida. Mas a minha paixão mesmo é voz. Eu acho voz, assim, sensacional. E essa paixão já te levou para canto lírico, para produção de ópera. Para cantar oratório, para cantar rock. Agora, inclusive, eu tenho um projeto Xadê com alguns outros músicos Ai, que brasileiros que estão delícia! aqui em Portugal. Cara, incrível, assim, incrível. E foi engraçado outro dia, porque eu estava no Facebook, né, aquelas memórias do Facebook, e aí apareceu, assim, um post que eu fiz há 10 anos. Gente, alguém topa fazer um projeto Xadê? E aí, 10 anos depois, um dia, eu tô conversando com um amigo meu que hoje está no projeto, que é o Evandro, o guitarrista. E o Evandro, quem me apresentou foi o Renato, baterista incrível, pessoa que eu adoro, que gravou o meu single no ano passado. Eu já tenho um single lançado chamado Smoke and Mirrors. E o Renato, né, a gente seguindo o papo, ele falou, cara, para passar o contato do Evandro. E aí, conversando com o Evandro, porque eu tenho esse amigo aqui que ele quer fazer um projeto Xadeu. Hã? E a gente, enfim, até pelas distâncias, né?
tem um em Braga, tem outro no Porto, e eu aqui em Lisboa, e a mais ainda por causa dessa situação, dessa pandemia, a gente ainda não conseguiu se encontrar. Então, no momento, é um projeto que está acontecendo, a gente já está com videoclipe até, mas tudo Olha, remoto. Tudo remoto. que bacana, Maria! Escuta, fala pra gente como que é essa história de faz canto lírico, tem uma base toda de técnica vocal, e aí de repente isso te serve para tanta coisa diferente. Porque tem gente que acha que estudar canto lírico, eu estudo canto lírico, canto ópera, ponto, acabou. Se eu faço voz e violão no bar lá do meu bairro, eu não preciso de técnica vocal. Ou eu não se preciso eu de técnica vocal. ou se eu vou fazer locução, isso não vai me ajudar muito. E eu sempre falo com o pessoal, gente, repara o grupo Corpo, que é de Belo Horizonte, eu conheço da gente de sapatilha, né? Mas como eu conheço uma galera que está lá, eles vieram de toda uma formação de balé clássico, que hoje permite que eles façam moderno sem se machucar com a técnica linda, mas assim, as bases da técnica de dança foram todas construídas em cima da ponta de sapatilha, da barra. Então, assim, eu vejo que não é diferente com o canto, mas eu queria ouvir de você, porque você transita muito, né? Eu sou mais dentro hoje eu sou professor de Universidade Federal, trabalho com o pessoal de licenciatura, o bacharelado nosso começa no ano que vem, mas é tudo canto lírico, ponto, acabou. Não tem música popular, não fã, e não sei se vai ter algum dia, seria bem-vindo, mas não sei se algum dia vai ter. Mas eu não fico transitando, você vive isso, né? Então eu queria que você falasse pra gente como que é isso, como que foi trazer essa base clássica toda para todo esse tudo que você traz. Uma coisa que eu sempre defendo é absolutamente tudo que eu tenho na minha voz, que eu faço na minha voz, quem me deu foi o canto lírico. E eu sou, inclusive, locutora, né? Uma das coisas que eu faço, inclusive, hoje saiu a resposta do novo audiolivro que eu vou fazer. Eu sou locutora, eu gravo audiolivros, assim. E no segundo audiolivro que eu gravei, eu passei das 10 da manhã até às 6 horas da tarde dentro de uma cabine fechada, falando, gravando. E eu lembro da cara das pessoas, assim, da agência, quando eu saí, as pessoas assim, você estava o dia inteiro dentro da cabine? Tava. E o pessoal fala, não, as pessoas passam lá 3 horas e saem muito cansadas e tal. E também, assim, que muito do que eu estava fazendo ali era manter as bases do canto, ser fundamentada no canto lírico. Mas isso, inclusive, ser locutora já é uma coisa que veio de maneira bem mais recente para mim até. Antes, né? Bom, como é que eu comecei no trânsito? Eu comecei tendo contato com cantores de rock, e aí um deles tinha um grupo com outros cantores e estava falando que tinha um deles que estava com problema vocal e tal. Eu falei, Marília, será que você pode dar a sua opinião em relação ao caso do nosso colega? Eu falei, sim, pois não, o que houve, né? Aí ele me contou a história, assim, ele me mandou um áudio tipo de 5 minutos. Aí eu falei, então, o que você acha que pode ser? Porque tem um que fala que pode ser isso, tem outro que fala que pode ser aquilo, qual que é o seu parecer? Aí eu falei, então, meu parecer não é nada disso, não tem problema nenhum, é uma questão de ajuste. Não, mas é porque a voz dele não tá assim. Mas é ajuste. Mas ele não tá... Ajuste, o que quer dizer, né, gente? Porque às vezes também acho que a gente fica falando muito o termo técnico do negócio e a gente termina não querendo dizer, na verdade, não sendo muito explicativo, elucidativo. Eu falei, não, é só uma questão de achar uma maneira de fazer aquilo, mas em si a voz não tem problema nenhuma. Não, mas será mesmo? Mas por que você está falando isso? E aí eu falei, olha, a não ser que tenha alguma coisa aí no meio que você não tenha me dito, se for tudo isso que você está dizendo, não tem nada de errado nessa voz por causa disso. E aí eu fui falando, assim, né? E aí, resultado, inclusive esse cantor é o Ricardo Cruz, ele tinha um DVD para gravar no Japão com a Jam Project, que é um projeto já incrível que ele tem com outros cantores japoneses.
E ele tava assim, olha, minha voz não tá funcionando, eu perdi minha voz. Eu falei, cara, você não perdeu sua voz, você só tá precisando aí fazer uma reciclagem, né? Você tá precisando achar um caminho diferente aí. E a gente começou a trabalhar, ele foi, gravou o DVD. Quando ele chegou lá, o pessoal disse que a voz dele nunca esteve melhor e tal. E por que isso aconteceu, né? Porque eu olhava ele me mandava assim alguns áudios, ele me mandava vídeo até dele cantando, e às vezes eu falava para ele assim, olha, eu não ouvi o áudio, eu sei que aqui a coisa não funcionou. Ele, por quê? Eu falava, porque antes eu já tô vendo você tenso. Aí eu falei, desculpa, você nunca vai ver um cantor lírico chegando na nota que ele quer fazer dessa maneira. Você está armando tensão. E aí, o que eu comecei a fazer foi orientar eles dentro das bases do canto lírico para eles chegarem onde eles precisavam. E aí, naturalmente, que eu também fui entendendo o que é que um cantor de rock faz. E aí, foi aí que depois, enfim, aí o resto da história, né? Eu comecei a surgiram convites para eu ser artista convidada, de um vocalista que é uma das minhas maiores referências dentro do rock, que é o Jeff Tate, do Chris Wright, mas ele foi ao Brasil fazer uma turnê de um dos álbuns que eu mais escutei na vida. Eles precisavam do vocal feminino. E aí, será que você pode fazer, Marília? Sim. Eu até aquele momento eu nunca tinha cantado com o microfone na mão, sabe? Mas sim, sim. Por um lado, não, aquilo era meu, ninguém tascava, entendeu? Eu jamais ia dizer que não pro Jeff Tate, mas por outro, e aí? Mas como é que você foi fazer? Gente, tudo que a gente faz para cantar, a gente se dedica a aprender. E isso é uma coisa que eu insisto sempre. Eu sou cantora lírica, eu tenho minha formação, eu tenho meu diploma de canto lírico, eu sou mestranda em canto lírico. Mas a hora que me derem uma coisa nova para cantar, eu cantei o Eliseu d'Amor no início desse ano, eu fiquei com aquilo estudando durante muito tempo. Todo o tempo que eu tive para estudar aquilo, eu estudei. Ah, mas não é ópera, você já não sabe como cantar? Eu tenho que saber como cantar aquilo. Então, entende isso assim? A voz também ela vai ter a aplicação dela, a realidade dela, as demandas dela, daquilo que ela tem que fazer. E, sobretudo, ela precisa achar a caminho dela. A gente fala muito no canto lírico, né? Metterla em gola. A gente precisa deixar isso na garganta. Que depois da gente aprender uma coisa que a gente precisa cantar, depois da gente saber o que a gente precisa fazer, a gente vai repetir aquilo até saber, assim, de todas as maneiras, quando a gente já está sonhando com aquilo. E isso é uma coisa que me preocupa quando eu vejo as pessoas, por exemplo, cantando voz e violão e atropelando esses processos. E eu costumo falar para as pessoas assim, muita gente, mas sabe, aqui eu não quero escutar, sei que eu falo, gente, desculpa, tem gente que canta muito mais do que você, eu não estou falando de mim, eu estou falando de Sondra Radvanovsky, eu estou falando de, sei lá, diz aí qualquer outro grande cantor. Essas pessoas que cantam, Diana Dambrau, neste momento ela está estudando, sabe? Então, essas pessoas se dedicam a fazer aquilo que elas estão fazendo. Por que você quer pular os processos? Por que você quer se atropelar? E, além do mais, existe uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, os primeiros cientistas da voz foram os cantores líricos. Quando a gente vai pegar os primeiros tratados de voz que surgiram na humanidade, era para as pessoas cantarem. Né? É lógico que ideais sonoros, né, vão mudar. O que a gente fazia em 1500 era diferente do que a gente vai fazer em 1800, é diferente do que a gente vai fazer no século XX, é diferente do que a gente vai fazer no século XXI. Mas existe tanta literatura, existe tanta gente que se debruçou durante tantos séculos em cima disso, por que a gente não vai respeitar essa tradição? Por que a gente vai desconsiderar toda essa sabedoria que já está aí e achar que a gente precisa reinventar a roda? A roda já está aí, já está funcionando tem muito tempo. Inclusive, ano passado, eu participei de um congresso em São Paulo
sobre profissionais de voz rock e fui lá falar, eu era a única cantora lírica. E a minha palestra era o que o canto lírico tem a nos ensinar. É lógico que a gente não precisa cantar ópera, mas existem coisas que estão na base do canto lírico que são importantes a gente respeitar. E a primeira delas eu vou dizer, no canto lírico a gente constrói uma voz. No canto lírico a gente dá tempo, a gente constrói uma voz do zero, porque para a gente cantar uma ópera, a gente não vai abrir aqui, fazer um vocalize todo no lugar e pronto, a minha voz está pronta para cantar uma ópera. Não é assim. É muita coisa. E, inclusive, eu mostrei nessa palestra, eu mostrei um vídeo, você deve já ter visto esse vídeo, mostrei um vídeo que é o Pavarotti, a Sutherland e a Horn, os três juntos, assim. Aproveitar que você tem meu peso aqui. E aí o Pavarotti começa, né? E ele fala, 10 anos para fazer esse som. Gente, Pavarotti é uma das maiores vozes do mundo, assim, foi uma das maiores vozes do século passado, sabe? Inclusive, uma voz que a gente tem como referência, a gente, inclusive, que é cantor de ópera, né? Era uma voz muito generosa e muito fácil. E aquele homem falou, 10 anos para fazer este som. Sabe? E aí, desculpa, por que você quer a tua voz para amanhã? Quem é a gente na fila do pão, né? Se o Pavarotti falou isso, tipo, alô? Total. E será que a gente não aprende nada com isso? Sabe? Será que a gente acha mesmo que a gente consegue atropelar 10 anos assim? E vai ficar de boaça? Não vai. Não, e a natureza não vai cobrar nada, né? A natureza não vai cobrar nada, o seu mau uso. É uma coisa engraçada. Ninguém acorda. Bom, a menos que alguém dê um tiro no seu pé, você não pula da cama direto para a sala no desespero. Você acorda devagarzinho, tem toda uma coisa para você se sentir assim, estou acordado, estou vivo, vou ter mais um dia para fazer. Ou seja, nem para sair do sistema de estou dormindo, acordei, é assim. E tem gente que acha que cantar é isso. Né? Aquele desespero, aquela choradeira porque não deu certo. Nas aulas eu falo, olha, chora bastante, aqui também é local de chorar. Eu já chorei muito, então faz parte do processo do chorar. Só não seja muito cruel com você e não vai embora assim, kicking your own ass. Não. Para ficar bom, para ficar caro, para ficar saboroso, para ter aroma, né? Então o pessoal às vezes tem muita pressa e acha que eu nasci com um timbre bonito. Aqui em Manaus é uma terra de vozes maravilhosas. Aqui tem cada timbre que você fica assim, gente, olha a voz dessa pessoa. Acho que essa mistura do nativo, do indígena, com o negro, com o europeu, criou esse pessoal da cabeça grande, da boca grande, do lado carnudo, sabe? De voz bonita, de muita ressonância, de harmônicos maravilhosos. Isso é de fábrica. Sim. Então não é difícil trabalhar a voz de quem já vem com esse material bonito. O mais difícil é botar a pessoa assim, calma. Filhinho, calma, né? Assim, calma, tem que estudar. Assim, é lindo, mas pode ser melhor, pode ser mais fácil, pode ser técnico, porque técnica vocal é um mecanismo, né? É uma maneira de se fazer. Isso. Não é assim, abrir a boca e fiz porque nasci com aquilo. Não existe isso. E nesse Dia Mundial da Voz temos que ter carinho com a voz. Muita. Mas eu acho que tem uma pergunta também, assim. Então eu fiz aqui, tá lindo. Tudo bem. Quantas outras vezes você quer fazer e ficar lindo? Todos os dias? Você quer fazer isso para a sua profissão? E isso é uma coisa que eu sempre falo. A gente não estuda técnica para cantar bonito. A gente estuda técnica para cantar sempre. Porque todo mundo tem um dia que tá ótimo. E todo mundo tem um dia que tá um lixo. O que a gente quer através da técnica é diminuir essa flutuação. E o que fica embaixo, o que sobra do dia que a gente está lixo, ainda assim é muito bom.
Porque, Às lembra, vezes gente, a voz está o ótimo, perfeita às vezes e a voz você está não tem nada para perfeita. cantar. E você não tem nada para cantar. Aí você fala, putz, Provavelmente você não está vai ter tão nada para cantar maravilhoso. nesse dia. Tá tão maravilhoso, eu não tenho nenhum atirei para o gato para fazer, Isso, né? Aí isso. 5 dias depois você tem algo para cantar e fala assim, ai meu Deus, por que a voz de hoje não é aquela de 5 dias atrás, né? Nossa, nossa, nossa. Putz. E é quando Não quando vamos a nem chorar técnica por te isso agora. salva. É quando a técnica te salva. E é você achar esse caminho e você saber que, né, não é aquilo que vai definir a qualidade do que você faz. Uhum. Né? A gente pode cantar na abundância absoluta, mas o cotidiano não é feito disso. Não é feito disso. E eu ia falar outra coisa, que é outra coisa que eu sempre falo. A gente estuda técnica para cantar sempre. A gente estuda técnica para cantar por um longo período. E não é para cantar bonito. Porque, inclusive, o que é bonito é uma ideia que muda muito, tá, gente? Às vezes, o que você faz dentro de um estilo é muito bonito e dentro de outro já não é tão bom. E, às vezes, a gente não precisa nem sair da ópera e ir para o rock, ou sair da ópera e ir para o sertanejo. A gente pode pensar na ópera, dentro da ópera, o que é muito bonito em um estilo, o que é muito bonito em um dia, e aqui uma situação, em um repertório, no outro não vai ser, inclusive é inaceitável. Mas aí a gente estuda para cantar sempre, para entender como é que o aparelho funciona, para poder fazer aquilo de maneira longeva, e isso é importante. Esse é o papel da técnica. E respeitem isso. Respeitem isso, assim. E quanto mais a gente. Gente, olha, eu tive aula com a Leila Guimarães, que foi uma das maiores cantoras que o Brasil produziu, né? A Leila cantou com Pavarotti, a Leila cantou com o Domingos, a Leila foi regida pelo Menotti. E ela falava assim: a voz é a única coisa na vida que quanto mais a gente se dá a ela, mais a gente recebe em retorno. Aproveita, porque mais nada na vida é assim. Que lindeza, gente. Dona Leila, Não é? fofa. Você Não acredita que eu é? tive o prazer de contracenar com ela em Fedra? Ela fez a Fedra e eu fazia a fofoqueira. Bom, na verdade não era a fofoqueira, apelidaram o personagem de fofoqueira porque assim, o meu personagem entrava na coxia escutando a conversa e metia o bedelho no papo do povo. E aí ela cantava, eu cantava, ela falava. Então assim, era um personagem secôndrio, mas eu tive esse prazer de estar no palco, Gente, eu e ela em cena, mas ninguém, Dona Leila e eu. Ou seja, uma escola, Dona Leila é uma escola. Cantar com eu não ela é sei se eu uma era coisa. capaz, Sérgio. Eu não sei se eu era capaz disso. Porque, olha, eu lembro eu vi a Leila cantando Cavalaria Rusticana, eu vi ela fazendo Santuzza. E, gente, eu lembro aquele agudo com o coro atrás, sabe? Que não era aquilo, acho que era um dó. Acho que era um dó super agudo, assim. Eu lembro o coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro atrás, assim, cantando aquilo. Leila abriu a boca, você ouvia a voz dela por cima de todas as outras, feito uma faca quente cortando manteiga. Eu lembro que naquele momento eu senti um frio no corpo, que todas as vezes do corpo fizeram assim, ó. E eu fiquei sem respirar. E aí, no final, ela era minha professora na época, assim, então, inclusive, eu fui vê-la como convidada, sabe? Foi ela que me conseguiu o ingresso e tal. E aí, gente, eu e as outras alunas, as minhas outras colegas, quando a gente foi cumprimentar ela, e aí, filhinha, gostou? A gente teve uma, então, assim, que ela não conseguiu falar, e ela ainda olhou daquele jeito que ela tinha, ainda tem até hoje, graças a Deus. Ela, nossa, mas nem foi tanto assim. Eu falei, Leila, fica quieta que foi. Foi, eu entendo a sementinha. Leila, Gente, ai meu Deus. foi inacreditável. Olha, e foi Eu fiquei com muito medo, para te falar a verdade. Quando o Bicudo falou, foi a direção do Fernando Bicudo, ele falou que eu ia fazer, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Mas eu fui, né? Igual você com o cara do rock, tipo assim, meu Deus, mas eu não vou dar essa chance pra ninguém. Porque se eu falo que eu não vou, outra pessoa vai ser esperta e vai pegar. Pois eu vou.
Eu E a aproveitei outra a pessoa chance vai ter para as eu mesmas crescer. dúvidas que você. É. Não, e a outra Eu falei pessoa assim, vai ter as mesmas eu vou dúvidas. crescer, eu vou aprender com esse processo aí e vou sair melhor no final da produção. E foi melhor, tá? O pessoal falava assim, nossa, a sua voz está furando muito. E eu pensava assim, ué, né? Essa voz, né, Sérgio? Essa Cantando voz Gondola também, né? Leila, a gente já aprende a furar, né? Não é possível. Gente, a Leila, eu lembro, a Leila foi. Nossa, eu devo muito da minha voz à Leila. A Leila, bom, antes da Leila, eu tive um grande professor que foi o Vitor Olivares. E o Vitor, ele foi professor do Lício Bruno. Eu tive aula com o Lício Bruno durante um tempo, eu não conseguia ter uma rotina de aula com o Lício, porque o Lício estava sempre viajando por causa das produções dele e tal. Aí um dia eu sentei com o Lício, eu falei, Lício, então, olha só, eu quero saber como é que eu faço, porque as coisas estão aparecendo para eu fazer, aí tinha concurso, tinha festival, não sei o que, eu não estou conseguindo fazer porque eu não tenho meu professor. Eu quero deixar muito claro que eu não estou ressentida contigo, porque eu sei o artista que você é. Primeira vez que eu vi o Lício, ele estava no palco cantando Carmina Burana, que eu fiquei assim encantada com ele. E aí, quando eu soube que ele estava dando aula no Rio de Janeiro, eu fui atrás, porque eu precisava ter aula com ele, assim. E ele é realmente incrível, um professor incrível, mas... Uhum. E aí, gente, muito importante, tá? Se não tem o processo, se a gente não consegue... sobretudo quando a gente, que era o meu caso, tá? A gente está ali começando a ter aula, a gente está começando a fazer o negócio, a achar a nossa voz, sabe? Não tem muito como... Não está funcionando. A gente precisa... Quando a gente começa, a gente precisa de alguém para segurar a nossa mãozinha. Eu falei, Lício, então, eu queria saber o que eu faço, porque aí ele olhou para mim e falou assim, eu entendo, você está certa, eu vou então te passar para uma pessoa. Aí ele falou, eu quero que você entenda que eu estou te passando para essa pessoa, eu não estou te abandonando. Eu tô te confiando eu tô te passando para a única pessoa que eu confio realmente para o que você está me pedindo. E aí ele me passou para o Vitor Olivares, que foi o professor dele. E o Vitor, eu nunca esqueci, assim, um dia que eu cheguei, o Vitor era chileno, e aí ele misturava português com espanhol, e eu tinha aula do lado de uma janela abertíssima, assim, uma rua muito movimentada, e ele, La Barriguita, e eu ficava assim, 78 anos, você não pergunta a segunda vez para uma pessoa dessa, né? Você pode repetir de novo que eu não escutei? Você fala, aham, tal, vamos lá, beleza. E ele não falava quase nada a aula inteira, e eu sentia assim, que cada aula que eu tinha, a minha voz dava um salto. O que aquele cara fez na minha voz em 3 meses foi inacreditável. O problema é que 3 meses depois ele faleceu de câncer, estava com 78 anos, enfim, eu fiquei muito triste de ter perdido ele, porque eu lembro de chorar. Por um lado, pode parecer até meio cruel isso que eu vou falar, assim, por um lado eu fiquei muito aliviada dele ter ido daquela forma, porque uma pessoa de 78 anos com câncer tomado do jeito que ele estava, ele podia ter ficado assim, vegetando numa cama durante muitos anos, e sinceramente isso não é o tipo de coisa que eu desejo a ninguém. Mas eu chorava muito, assim, eu ficava, acabou, eu não tenho mais ninguém para me orientar. E aí, anos depois, veio a Leila. E aí a Leila, eu lembro, eu tô até contando isso, não é só porque são histórias do passado não, gente, mas eu tô contando isso para dar a dimensão do que é um trabalho vocal para vocês, tá? Tem muita gente que conseguiu isso, que conseguiu ter a sorte de achar essa pessoa logo no primeiro professor de canto, e não foi o meu caso. Por várias vezes eu senti que a minha voz era um instrumento quebrado, porque eu não conseguia dela absolutamente nada do que eu queria. Logo que eu entrei na universidade de música, eu tive um nódulo vocal. Inclusive, ontem eu tive uma live no meu perfil do Instagram com a Luciana Oliveira, que é a fono que me tratou. Estava saindo, assim, quando eu estava na universidade de música, ela estava saindo da universidade dela, estava já na reta final para concluir o curso, e foi ela que me tratou. E mesmo depois, sabendo que eu já estava sem patologia nenhuma, eu não conseguia o que eu queria da minha voz. Eu ficava assim, gente, não funciona, não dá, não dá, não dá. A Leila foi a professora que ela parava comigo assim, olha, por uns 3, 4 meses, eu ficava, o que eu estou fazendo aqui?
Por que que eu venho aqui? Por que que eu insisto nisso todos? Eu tenho que tomar cuidado para não chorar contando essa história. Por que que eu insisto nisso toda semana de voltar aqui e ficar vocalizando? E aqueles vocalizes assim, sabe, básicos, aqueles primeiros de e eu lá fazendo assim, ela falava, não filhinha, sem volume, não filhinha, sem volume, não, e sabe, aquilo, o que que eu vim fazendo aqui e tal, ela, filhinha, muito boa aula, eu ficava, mas não entendi nada, não sei o quê, até um dia, a gente foi, eu, aquele lá, ela falou, tá vendo, olha, tá no lugarzinho, não tem tensão nenhuma, e eu fiz assim, ó, eu nunca dei essa nota, eu pensei, eu nunca dei essa nota com esse relaxamento, eu nunca consegui acessar essa nota que não fosse pela pedrada. Eu fiquei, alguma coisa aconteceu. Gente, calma que alguma coisa aconteceu. E a pessoa que fez isso foi a Leila. Essa paciência e essa insistência e olha, essa firmeza, porque às vezes, inclusive, o aluno está do nosso lado, mas a gente não vai cantar, não sei o que, não sei o que lá. E, gente, confia no trabalho do professor, sabe? Se você está sentindo que você não está progredindo, aí é outra coisa. Mas entende também que às vezes a gente só vai entender o progresso mesmo que a gente fez lá na frente, ele demora. E esse trabalho ele precisa ser dimensionado no tempo. Então, você precisa também de um professor firme para não ficar... É igual criança, gente. Quando a gente entra para aula de canto, a gente está meio criança. O que eu quero? O que eu quero fazer? Eu quero isso, eu quero aquilo. A gente quer, que é incrível. Mas olha, a gente precisa também passar por uma certa frustração para a gente construir algo maior. E aí, cara, aí a gente precisa de um professor do lado assim, ainda não resolve isso desse jeito, não vai na cabeçada na nota, não, olha, daquele mesmo jeito que você fez todo o resto. E, cara, a Leila foi essa pessoa. E aí, nesse dia, gente, alguma coisa tá acontecendo. E aí foi engraçado, porque eu tive ela com a Leila assim, durante uns 3 anos. E um dia ela falou assim, eu lembro ela estava falando com alguém, ela falou assim, percebe que a voz dela é grande, né? Porque geralmente a gente coloca a voz lá e depois a gente começa a construir o volume. O dia que a voz dela chegou lá, já veio com volume, porque a voz dela... Mas aí é da voz dela, tá? É bem assim, é uma coisa engraçada dela, que ela é muito assim, né? Ela é muito, como que eu diria isso? É muito meiguinha, não é? É uma mulher muito grandona, uma voz gigante, e ela conversa assim, toda meiga, que você Gente, imagina que deu uma pedrada. A Leila é da minha altura, eu tenho 1,74 m. A Leila é da minha altura, ela tem 1,70 m e pouquinho. Pensa numa mulher da geração dela, da minha altura. Gente, eu tenho 1,69 m. O Nero era menor do que a Popéia, tá, gente? Mas o Nero era gigantesco. O sonho da Popéia era ser o Nero. O sonho da Popéia era ser o Nero. Que delícia. Pensa como aquela mulher foi ambiciosa, gente. E, cara, que papel, hein? No final ela levou a coroa. No final ela levou a coroa lindamente. É linda, né? Nossa, que papel. Que ópera. Que ópera, gente. E todos os papéis, eu acho que todos os papéis eles são muito interessantes. Assim. Mesmo os papéis que são coprimários, menores, eles são papéis com possibilidades incríveis. Assim. Sim. E o que é Otávia? Gênio. O que é aquilo? O que Gente, vamos situar rapidinho, né, a ópera, a Popéia. A Popéia é uma ópera que tem as cenas, né? Não chegam a ser... Bom, tem dos 2 atos, mas ela não tem nenhuma área. Então, inclusive, a Popéia consegue ser um papel meio ingrato para soprano, porque ela fica ali numa região médio. E ela não sobe muito para o agudo, ela não tem grandes agudos, a não ser que a intérprete resolva criar alguma cadência, mas escrito não tem grandes agudos. Agora, a Otávia, porque qual que é a trama? O Nero era o imperador, e aí a Popéia era casada com Otone, e ela era amante do Nero, só que ela queria ser imperatriz, ela queria ser coroada. E o Nero, ele manda, ele bane a Otávia de Roma. E a Otávia, que é essa mulher menosprezada, ela tem 2 áreas. A Otávia tem 2 áreas.
E são áreas incríveis, assim, quando você termina, quando termina aquela área, você tá assim. É maravilhoso. Que ópera, né, gente? Que música. Foi muito lindo fazer aquilo. Nossa, foi muito lindo. São coisas que ficam na saudade da gente, que dá vontade de repetir, né? É verdade. Olha, muito verdade. Vamos falar um pouquinho de cuidados de voz? Sérgio. Mas fala, vamos. Primeiro aqui, ó. Você daí, eu daqui, ó. A água, melhor companheiro da voz. Sucos também. E repara, gente, ó. Cantor tem que ter copo grande, tá? Tem que ter copo de respeito, tá? Não fica bebendo água maior que a minha cabeça. Não. Isso, ó. Não fica bebendo água com copo de requeijão, não, porque é só 200 ml. Acaba rápido, a gente fica com preguiça de levantar e lá buscar, tá? E é para ter assim, ó, acesso da mão, que tá aqui falando, tá aqui fazendo qualquer coisa, faz assim sem perceber. E eu preciso dizer que eu comprar esse copo aqui com esse canudinho, é canudo de plástico, então eu lavo e volto a usar. Não é aquele troço que faz mal para as tartarugas marinhas, não. Foi um achado, assim, ele me ajuda muito a beber mais água, porque ele está sempre ao acesso da mão. Tem tampa, então se ele vira também não dá tragédia, tá? Eu recomendo. Não precisa nem ser dessa cadeia de frango incrível aqui, maravilhosa. Merchan. Para os fãs da série, nem precisa ser, tá? Mas assim, copão grande, com canudinho, é bem legal. E o que mais de cuidado vocal que a gente fala? Eu podia falar de nebulizador, de umidificador, mas tem sentido falar isso para quem mora no Amazonas? Aqui a gente vive numa sauna, né? A gente vive numa sauna. A gente tem muito... Para os outros países é ótimo. Países também, a gente está internacional hoje, né? Para os outros locais onde tá chiquésimo. Para os outros locais onde a coisa está mais seca, nebulizador vai ajudar muito. Aqui na Manaus é uma eterna umidade, né? Tempo mais seco aqui é agosto e setembro, então deve ser o momento do pessoal ter um pouco mais de atenção com isso. E mesmo tendo ar-condicionado onde quer que você vá, o ar não fica seco. Tá? Um sonho de consumo essa umidade. Mas tem que chamar atenção um pouquinho, porque tem que chamar atenção um pouquinho, porque não tem como hidratar diretamente a prega vocal, a não ser por vapor, né? Então, essa coisa da vaporização, que a gente faz aquela maquininha, soro fisiológico ali, aquilo é muito importante, que é uma hidratação direta, né? Fora isso, você bebe água, hidrata o seu corpo e, por tabela, hidrata-se também as pregas vocais. Sim, e lembrando, gente, olha só, a água que a gente bebe, nossa, estou sentindo a garganta seca, vou beber uma água. Essa água que você bebeu, ela vai demorar em torno de 1 hora até chegar nas suas cordas vocais, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Mantenha-se hidratado, não espera ter sede para beber água, porque a sede já é um sinal de desidratação leve, tá? Mantenha-se hidratado. Vai fazer aula, leva a garrafinha d'água. Não precisa esperar o professor falar, bebe um gole d'água, por favor. Sabe? Fala assim, rapidinho que eu preciso de um gole d'água. Começa a entender quando a tua voz pede. Às vezes a gente bebe gole d'água para dar aquele movimento aqui, ó, no trato vocal, né, daquele giro, não sei o quê, sentir que relaxou para devolver as coisas ao lugar. Não tem problema, porque água é água. E água de qualidade, tá? Não vale trocar por chá, não vale trocar por Coca-Cola, não vale beber ela muito gelada, aquelas águas estupidamente geladas, também não, gente, tá? Cuidado. Vai fechar sua garganta toda, né? E uma coisa do pessoal que faz voz e violão em bar, não fiquem cerveja, uísque, dizendo que isso vai aquecer sua voz. Isso não vai aquecer, isso vai anestesiar. E aí você vai cantar, você vai se machucar, você não vai perceber que está se machucando. No dia seguinte, está afônico. Para dar na cara da pessoa. No dia seguinte, acorda sem voz, não sabe por quê. Vou dar uma aquecida na sua cara aqui. E o problema é quando vem falar isso assim, tranquilo. Não, para minha voz é bom.
Aham. Essa Tá pessoa não testando tem prega limite, né, vocal. gente? Ela tem Não tem tora vocal, respeito. né? É. Não tem respeito, gente. Poxa. Então, gente, água. As pessoas me perguntam muito assim, cuidado vocal. Água. Primeiro de tudo, água. Outra coisa, eu imagino que, inclusive, aí com a umidade do Amazonas, a umidade que vocês têm aí, essa terra do frizz, porque imagino meu cabelo logo aí, assim, deve virar uma nuvem de elétrons. Eu imagino como é que fica também, porque o nariz, ele deve filtrar muita coisa, né? Ele deve ficar sobrecarregado, ou não? Me conta. Olha, eu não sei do pessoal que mora aqui desde pequenininho, que eles falam que eles têm rinite também. Eu sofria com muita rinite em Belo Horizonte. Teve época lá que estava tão seco que eu sentia assim a garganta ardendo e era de secura do ar. Nossa. Teve uma época muito difícil em Belo Horizonte. E aqui eu não tenho isso. Aqui eu nunca mais passei por isso. Então, mesmo que eu sinta alguma coisa de rinite por aqui, porque se você tem rinite, você tem rinite, paciência, viva com a sua rinite, né? Você pode dar um nome à sua rinite. Faça uma limonada do seu limão. Mas eu me sinto muito mais confortável hoje, mesmo tendo rinite. Em Minas Gerais ela tinha nome e sobrenome, era rinite sazonal perene, do tipo, o otorrino falou que era isso e era para sempre, amém. Então era muito antibiótico, gente, aquele corticoide, antialérgico, era muito. Aqui, e, gente, eu não olha, preciso isso para voz nisso. é um veneno. Nossa, isso para voz é um veneno. Corticoide é um veneno, gente, para voz. É uma coisa terrível para voz, assim. A minha vida mudou muito para melhor nesse sentido. Depois que eu mudei para mata, né? Que a gente mora dentro da mata amazônica. Então, mas tem que pensar mesmo nessa coisa da hidratação e o que está acontecendo com o clima, o que você pode fazer para melhorar o seu ambiente, o seu nariz, né? Ver se está tudo ok aqui. De vez em quando procurar um otorrino para dar uma olhada se você não tem problema de refluxo gastroesofágico, que isso às vezes você tem. Eu não sabia, descobri há pouco tempo com um médico daqui, que é especialista nisso, que existem 4 gradações de refluxo. Olha. E ele falou assim, olha, você tem um refluxo entre 1 e 2. E aí ele me tratou do refluxo. Gente, era uma coisinha pouquinha, mas foi descoberto com o exame que ele fez. E como ele tem o olho treinado nisso, como? Agora não tá. Sarou. E a diferença na voz? Canta-se mais fácil. O refluxo, ele tira muito... Gente, vamos falar do refluxo, né? O refluxo, em geral, ele tira a elasticidade da voz. E é muito comum a gente que canta e tá com quadro de refluxo, e aí, de repente, o Sérgio parou aqui. É muito comum a gente canta e tá com quadro de refluxo, e tá voltando. Tá meio assim. Tá voltando. Quando a gente canta e tem quadro de refluxo, em geral, olha, é muito comum, vejam se essa não é a queixa de vocês. Nossa, minha voz está estranha. E aí as pessoas, inclusive assim, às vezes o seu professor está ouvindo e fala, não, tá tranquilo. Não, mas está estranha. Não, mas você não está escutando nada. Não, cara, essa queixa de cantores que tem refluxo é assim, a primeira. Então, se você está com uma queixa dessa, relaxa, você não necessariamente está louco. E cantor também a gente nunca sabe. Mas procura um médico. Procura um médico, tá? Dá uma olhada. E tem outras coisas, assim, que inclusive ontem na live que eu fiz com a Luciana, com a Fono, me fizeram a pergunta assim, alimentos que ajudam e alimentos que atrapalham a voz. E isso é uma coisa que, de verdade, depende de cada um. Mas refluxo é sempre um problema.
Porque, inclusive, gente, quando o refluxo começa a ficar muito forte, é bem provável, primeiro de tudo, ele tira a elasticidade da voz. Você para de sentir segurança na voz e você sente que a sua voz não tem mais elasticidade. Então você tá Não sobe mais, né? Não sobe mais. Nuance você não vai mais fazer. Você começa a sentir que ela está prejudicada. Sabe, detalhe, acabamento de nota, dinâmica, coisas você já vai perdendo, porque inclusive você para de ter confiança na voz. Gente, se esse quadro continuar, ele pode dar patologias assim, tipo fenda vocal, ele pode inclusive acabar com a sua imunidade. Por quê? Porque aqui, né, o trato vocal aqui, e sobretudo essas estruturas de fundo de garganta, amígdalas, para quem tem e tal, que é uma estrutura que está aqui na porta de entrada e segura muita coisa da nossa imunidade, ela começa a não funcionar direito. Então tem gente que está com um quadro assim de amidalite, de laringite, e na verdade essas coisas estão sendo desencadeadas por um refluxo insistente. Então não toma isso de maneira impune não, tá? Outra coisa que a gente, quando é cantora, a gente não pode tomar de maneira impune é questão de problema com o hormônio. E é exatamente por isso que a gente também tem que tomar corticoide com cuidado. Tá? E eu conto, inclusive, que essa briga a gente não ganha. Mas eu queria deixar, inclusive, duas dicas em relação a refluxo gástrico que salvam minha vida e que já ajudaram várias pessoas que passaram pela minha mão, vários cantores, vários colegas até, porque eu entreguei para eles e depois, Marília, você me ajudou muito, você me salvou e tal. E essas duas coisas que eu falo, elas estão muito, eu descobri elas na dieta Gracie. É engraçado que eu sou meio louca de dieta, eu sou meio louca de exercício e tal, e aí eu vou descobrindo umas coisas que de repente eu faço e a minha voz fica incrivelmente melhor. Eu falo, não, isso não foi nenhum professor de canto, isso foi uma coisa que eu descobri lá. Na dieta Gracie, é uma dieta bem complexa, tem livrinho, tem manual, ela demora para ser implementada porque você precisa tomar cuidado com as combinações, tem coisas que você vai parar de consumir e tal. Mas os dois primeiros passos são coisas que todo mundo pode fazer. O primeiro deles é dar um espaço de 4 horas e meia entre cada refeição. Eu sei que os médicos, em geral, recomendam exatamente o oposto, da gente comer a cada 3 horas. Só que esse espaço de 4 horas e meia, ele é importante para a gente só começar uma outra refeição e aí só começar um outro processo digestivo quando o primeiro já acabou. E foi aí que eu entendi por que eu tive muito refluxo na minha vida. Porque a gente termina encavalando os processos digestivos. E aí sobra refluxo gástrico, que ele sobe pelo ladrão. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito. E esse é o primeiro passo. Ou talvez eles estejam trocados. Mas são essas duas coisas. E aí a outra coisa que eu acho que pra gente que é brasileira é muito difícil, que é não combinar mais carboidrato. Vai comer batata, não come arroz. Vai comer arroz, não come farofa. Vai comer farofa, não come batata. Então, assim, é só um carboidrato que inclusive um nutricionista uma vez falou, esse negócio de não combinar índices glicêmicos é legal. Eu falei, você deve estar certo. Então tá bom. Então tem esse nomezão grandão. Mas assim, batata e farofa não combina. Eu sei que pra gente que é brasileiro isso é muito difícil. E Manauara come farinha todo dia. É todo dia. Né? Não é uma feijoada. E tá errado, gente. Gente, farofa é muito legal, farofa é muito bom, farinha é muito bom. Eu moro em Lisboa, vocês acham que eu não vou atrás de mercado, então aqui tem farinha de mandioca. E eu trago pra casa. Não fico sem, eu entendo. Mas entende também que isso traz consequências para sua voz. E assim, aí a gente vai, tá, mas aí um dia, sei lá, é Natal, ou aniversário do meu pai, aí eu não vou, eu vou. Só que eu também, quando eu for fazer essas coisas que eu sei que não me fazem bem, eu vou fazer longe de concerto, longe de ensaio, sabe? E o engraçado é que quando eu comecei a fazer essas duas coisas, assim, muito a sério, quando eu, sei lá, escorregava, ou, putz, comi aquele petiscozinho ontem, depois fui comer não sei o quê, eu sentia aquele refluxozinho mínimo, mas ele era tão pequeno, só que como ali estava, assim, um vale encantado livre de refluxo, o fato de ter uma gotinha de refluxo ali já fazia muita diferença, já fazia assim, ó, gente, olha o refluxo.
eu conseguia localizar aquilo assim muito bem e sempre sabia o que, que tinha causado. Então, eu Uhum. convido as pessoas a fazerem, a tomarem, a fazerem essas duas medidas e ver se funciona, porque alimento, na verdade, né, o que, que faz bem ou faz mal para a voz, depende de cada organismo. É. Então, gente, se coloca nesse processo, tá? Vou ficar uma semana sem comer leite derivado para ver se aquela tosse, aquele pigarrinho que está sempre na minha voz vai passar. Eu vou trocar o sabão que eu lavo a roupa de cama para ver se isso vai melhorar. Porque o sabão em pó ele é muito alergênico, o sabão líquido nem tanto. Então tem essas coisas assim, vai trocando, vai tirando uma coisa para ver se você fica melhor. E se você fica melhor, você já sabe o teu gatilho. Cara, Uhum. isso é muito importante. A gente que quer viver de voz, a gente que quer cantar sempre, a gente precisa se dar esse trabalho. Não espera que alguém vá te dizer não, tá? Essa investigação é tua. Porque às vezes as pessoas ainda estão de boa falando para você, cara, isso faz muito mal para a voz delas. E a voz delas é um instrumento diferente do teu. Uhum. Por isso é que as perguntas, eu posso tomar café? Eu posso comer chocolate? Bom, dizem que o chocolate aumenta o muco da prega vocal e pode ficar mais difícil de cantar. Mas Voltou. E foi de novo. Pronto. Sim, tá de volta. Pronto, o contato. limite da tolerância.